Olá, boa noite. Entrando aqui no Face também e no Insta, né? Em paralelo aqui para fazer uma live para vocês. E hoje, né, o nosso grande tema, o que eu quero conversar com vocês hoje é: qual é a maneira mais fácil de vocês entrarem nas empresas e começarem a atuar, faturar e vender os seus projetos de coaching, ok? Este é o nosso grande assunto de hoje. Vamos lá. Deixa eu ver se alguém está entrando aqui no Insta, no Face, mas não tem problema. Essa live vai ficar gravada, né? Então você vai poder estar assistindo, talvez, né? Em outro momento. Mas eu quis compartilhar isto com vocês hoje. Eu quis marcar essa live, né? Acabei resolvendo hoje fazer essa live, porque tem uma pergunta que quase 100% dos coaches que desejam trabalhar com empresas me perguntam, que é: Liana, como que eu faço para entrar nas empresas, né? Como é que eu faço para entrar, para vender, para atuar dentro das empresas? E aqui eu preciso que você entenda algumas coisas que eu vou te explicar. A primeira delas é o seguinte, né? As empresas, na sua grande maioria, elas têm uma linha de raciocínio da seguinte forma, né? Quando elas pensam em investimento, você sabe, né, que o nicho de liderança e o nicho das empresas é o cliente com as possibilidades de maiores faturamentos. Por quê? Porque as empresas já têm, né? Elas já têm verba destinada para isso, né? Para investir no desenvolvimento dos seus líderes. Só que a linha de raciocínio que as empresas seguem é a seguinte, né? Quando elas, né, pensam num trabalho e veem um investimento, a linha de raciocínio que elas pensam é o seguinte: bom, com este investimento, quantas pessoas eu vou impactar e qual o resultado que eu vou ter com isso? Exatamente essa linha de raciocínio das empresas, certo? Outra questão importante: as empresas, elas investem em todos os níveis de liderança, certo? Só que com metodologias diferentes, ok? Isso é outra coisa que você também precisa entender, né? Porque muitos coaches, qual a dificuldade que eu vejo que muitos coaches encontram, né? Muitos coaches querem entrar nas empresas direto através do coaching individual, vendendo coaching individual. E este não é, num primeiro momento, o melhor caminho. E aqui eu quero te explicar por quê, né? Não é o melhor caminho, primeiro, porque naquela linha de raciocínio que eu falei que as empresas fazem, que é que investimento, quanto eu vou investir, quantas pessoas eu vou impactar, né? O coaching individual, aquele investimento é para uma pessoa, né? Quando se pensa aí, vou investir R$7.000 num processo de coaching individual, eu estou impactando uma pessoa apenas, certo? Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a maioria das empresas, elas só contratam para processos de coaching individual quem é referência no mercado, quem elas conhecem ou que foi indicado. Se você não está em nenhum desses três grupos, né? Se você ainda não é referência no seu mercado, se você ainda não é conhecido pela empresa e ninguém te indicou para essa empresa, é muito mais difícil você vender, entrar na empresa pelo processo de coaching, certo? Mas é exatamente isso que eu quero falar aqui com você. Qual é o caminho mais fácil para você entrar? E aí sim, logo na sequência, você já vai vender seus processos de coaching. Que caminho é este? O caminho é através de workshops e treinamentos. E é que eu quero te falar uma coisa que eu acho que eu ainda não comentei, né, em uma dessas lives que eu fiz com vocês. Vamos lá. Treinamento faz parte do vocabulário das empresas, é conhecido pelas empresas. Coaching ainda é uma questão nova e algumas empresas já têm até resistência, né? Mas, independente disso, coaching não está no vocabulário das empresas.
E vocês sabem qual é a forma mais fácil de vender e de se posicionar? Fale o que é conhecido, que já faz parte do repertório da empresa, mas entregue a solução de uma forma que ela ainda não conhece. Essa é uma das melhores formas, uma das melhores estratégias de venda e de posicionamento. Fale a linguagem que o seu cliente conhece. E as empresas já fazem parte das empresas treinamento, já está no seu linguajar, no seu vocabulário, no seu dia a dia. Mas entregue de uma forma diferenciada. E o que eu quero dizer com isso? As empresas não querem mais treinamentos teóricos, porque o problema dos líderes de verdade não é teoria. Os líderes, a grande maioria dos líderes, sabem o que eles precisam fazer. Só que eles não fazem porque não acham importante fazer aquilo, eles não estão convencidos. E o convencimento, ele não se dá pelo teórico. O convencimento se dá pelo vivencial. Então, hoje, uma das principais demandas das empresas são, sim, treinamentos. Esta é a porta de entrada mais fácil, né? Uma das formas mais efetivas de você entrar nas empresas, primeiro, porque treinamento as empresas já conhecem, só que você vai oferecer o treinamento com uma metodologia diferenciada, que é a metodologia vivencial, que hoje comprovadamente é o que dá mais resultado para os líderes. Porque a metodologia vivencial, ela gera realmente uma mudança de percepção, de modelo mental e, consequentemente, uma mudança comportamental. Então, esta é a grande questão. A forma mais rápida e mais fácil de você entrar nas empresas é através de treinamentos e workshops vivenciais. E tem um outro grande motivo porque é mais fácil entrar nas empresas através de treinamentos e workshops vivenciais, né? Porque quando você está trabalhando com treinamentos e workshops, você está trabalhando com grupos. E aí, lembra o cálculo que eu disse que a empresa faz? Nesta hora, ela pensa, ok, vou investir aí 7, 10 mil reais e vou impactar quantos? Vou impactar 20 líderes, vou impactar 10 líderes. Vou impactar, nem que seja, vou impactar 5 líderes. Certo? Então, entrar nas empresas através da metodologia de treinamentos vivenciais é a forma mais rápida, mais simples e mais segura. Principalmente se você está iniciando na carreira de coaching de liderança. Por que eu digo que é a maneira mais segura? Porque quando você está trabalhando dentro da metodologia vivencial, do treinamento vivencial, os workshops vivenciais, você é um facilitador do processo de aprendizagem do grupo. O grupo está muito envolvido. O seu grande trabalho é de facilitar a aprendizagem do grupo, né? E como você está trabalhando com a metodologia vivencial, né? Onde o grupo está fazendo a sua construção e você é um facilitador, você é menos, vamos dizer assim, testado do que quando você está num processo de coaching individual, ok? Mas aqui tem uma coisa que eu quero falar com vocês também. Deixa eu dar um oi aqui, né? Vamos ver quem tá aí. A Cláudia. Quem mais tá aí? Eu vi que tem várias pessoas já aqui no Insta, né? Aqui no Face também. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos conversando, né? Sobre qual é a forma mais rápida e segura de você entrar nas empresas. Então, eu estava falando que a forma mais rápida, né, e simples de você entrar nas empresas é através do treinamento vivencial e dos workshops vivenciais. Primeiro, porque o cálculo financeiro, né, que a empresa faz é quanto eu estou investindo e qual é o número de pessoas impactadas. Segundo, eu não conheço nenhuma empresa que invista, até hoje, pelo menos eu não conheci, certo?
nenhuma empresa que invista em coaching individual para todos os seus líderes, mas eu já conheci centenas de empresas que investem em desenvolvimento em grupo para todos os seus líderes. Ok? E a grande sacada que eu quero deixar aqui para vocês hoje é: venda o que as empresas querem, mas entregue de uma forma diferente. É muito mais fácil você vender treinamento, que treinamento já está no linguajar da empresa, já está no vocabulário da empresa. Todas as empresas já fizeram, de alguma forma, algum tipo de treinamento, mesmo que seja técnico. Só que, qual é a sua diferença? A sua diferença agora, sim, é metodológica. É a metodologia vivencial. Mas aqui eu quero conversar sobre uma questão bem importante com vocês. Muitos coaches têm dificuldades de entrar nas empresas, primeiro, porque eles só têm coaching para vender. E você vai, aqui eu quero deixar claro o seguinte: você vai vender coaching para a empresa, mas é no segundo momento, certo? É depois que a empresa já te conheceu, depois que ela já viu que o seu trabalho dá resultado. Aí não tenha dúvida que você vai vender muitos processos de coaching. Mas o coaching individual não é a porta de entrada para a grande maioria das empresas, ok? Só que aqui, então eu quero dizer o seguinte, né? Você não pode ter só coaching para vender, né? Porque as possibilidades de você entrar numa empresa diminuem muito quando você tem só um serviço a oferecer, um produto a oferecer, né? Outra questão que eu quero conversar aqui com vocês, porque é extremamente importante, eu vejo coaches perdendo grandes oportunidades em função disso. Muitos coaches têm preconceito com treinamento, né? Quando você fala de treinamento, os coaches fazem uma cara assim, né? Por quê? Porque associam treinamentos com treinamentos teóricos, técnicos, aonde tem o instrutor lá na frente ensinando. Quando nós falamos de treinamento vivencial não tem nada a ver com isso. Você é um facilitador do processo de aprendizagem. E eu não sei se você sabe, mas o coaching de grupo utiliza na sua base teórica e metodológica o vivencial, exatamente como o treinamento vivencial. E o treinamento vivencial, ele surgiu muito antes do coaching de grupo. Então, o coaching de grupo, ele tem em uma das suas bases teóricas o vivencial, e o vivencial da forma que nós trabalhamos nos treinamentos vivenciais, certo? Então, se por algum motivo você pensa que, não, treinamento, isso não é coaching, eu vou deixar de ser coach se eu estiver fazendo treinamento. Se você pensa isso, né, é porque com certeza você não conhece o treinamento vivencial, porque você não conhece a metodologia do treinamento vivencial, né? O treinamento vivencial, você é um facilitador do processo de aprendizagem, né? No treinamento vivencial, você é o facilitador deste processo. E a vivência é toda construída pelo grupo. E você é somente o facilitador desta aprendizagem. A construção se dá a partir do grupo, exatamente igual à filosofia do coaching, certo? Mas qual é a diferença? Talvez você diga assim agora, Taliana, mas e qual é a diferença então de um coaching de grupo e de um treinamento vivencial? Vocês vão se deparar em muitas empresas, né? Talvez eu diga para vocês até que vocês vão se deparar na grande maioria das empresas com a seguinte situação. Vocês têm um grupo de líderes que precisa ser desenvolvido, mas que ele também precisa fazer uma construção teórica, porque ele ainda não sabe fazer. E é exatamente nesses casos que nós entramos com o treinamento vivencial, aonde o grupo, pela vivência,
vai fazer uma construção de conhecimento, certo? Nestes casos, se você entrar com coaching de grupo, você não vai ter resultado, porque tem uma construção de um conhecimento que necessita ser feito. E eu arrisco dizer aqui para vocês, pela minha experiência e pela experiência que eu tenho com todos os nossos alunos e mentorados, é que quando você faz um belo diagnóstico, né? Na grande maioria das vezes você começa por treinamentos e workshops. Depois você até evolui para coaching de grupo, evolui para treinamento, para coaching individual, né? Mas você inicia pelo treinamento vivencial. Nos meus projetos, eu diria que mais de 90%, né? E eu hoje, né, atendo médias e grandes empresas, em todas elas, o treinamento vivencial sempre está presente, certo? E aqui tem uma outra coisa que eu queria conversar com vocês, né? Muitas pessoas dizem assim, Liliana, como é que tu começou? Né? Como é que você começou? Como é que a gente começa? Como é que você começou? Eu comecei atuando e entrando nas empresas através do treinamento vivencial, né? E foi aonde eu me posicionei no mercado. Depois eu fui agregando outras metodologias como coaching. Hoje, como a maioria de vocês já sabem, eu trabalho com projetos integrados. Na grande maioria dos meus projetos, tem coaching individual, coaching de grupo e treinamento vivencial. Mas quando eu comecei com treinamento vivencial. Foi através dos treinamentos vivenciais que eu me posicionei como uma coach de líderes, como uma desenvolvedora, uma formadora de líderes. Então, este é o caminho mais fácil. A Juliana está dizendo aqui, né? Gosto de fazer workshops, já fiz alguns. Os workshops, eles têm, junto com os treinamentos vivenciais, vários benefícios, né? Um deles é que quando você está atuando, né, com workshops e com treinamentos menores, vamos dizer assim, né? Para quem está começando é a fórmula ideal, porque você não se coloca em risco, certo? E você não se coloca em risco exatamente pela metodologia. A metodologia não permite com que você se coloque em risco. E tem outra questão importante. Treinamentos e workshops vocês podem fazer tanto em company quanto aberto, né? Dentro de empresas, mas vocês também podem fazer, e a gente aí diz que são treinamentos e workshops abertos, né? Que é quando vem líderes de várias empresas para participar daquele workshop, daquele treinamento. E esta é uma das formas, né, melhores de você se posicionar e criar autoridade no mercado. Porque você está entrando em várias empresas ao mesmo tempo. Ó, a Juliana está dizendo aí, perfeito, eu quero desenvolver o treinamento vivencial. Eu, se fosse vocês, né, eu não deixaria de ter no portfólio de vocês, na esteira de serviços de vocês, treinamentos e workshops vivenciais. Eu garanto para vocês que vocês vão alavancar a carreira de vocês muito mais rápido. Vocês vão entrar nas empresas de uma forma muito mais rápida e efetiva, claro, utilizando a metodologia certa, né? E o que eu comentei antes, não sei se todos já estão aí, né? Já estavam aqui, quer dizer, no início, quando eu comentei isso. Para você vender, você precisa falar a linguagem do seu cliente, mas oferecer uma solução diferente. Como é que os treinamentos se encaixam aqui, né? Você vai estar oferecendo treinamentos que já fazem parte da linguagem das empresas. Coaching, vocês sabem, os coaches me dizem muito isso, né? A maioria das pessoas não conhece coaching ainda. Não conhece. Então, não é um termo conhecido.
Então, se uma das máximas da venda é fale a linguagem do cliente, mas dê uma solução diferente, a fórmula perfeita aqui é ofereça treinamentos vivenciais. Entre nas empresas através desta porta. A grande maioria das empresas já tem esta porta aberta. E estão necessitando muito de profissionais capacitados, qualificados para desenvolverem seus líderes. E aqui é claro, né? Outra coisa que eu preciso esclarecer aqui para vocês que é extremamente importante. Treinamento vivencial não é você aplicar dinâmica. Tem muitos profissionais no mercado que utilizam utilizam dinâmicas e dizem que estão fazendo treinamento vivencial. Isso não é verdade. Muitas vezes eu escuto, né, das empresas o seguinte: Liana, a gente fez aqui um trabalho com um profissional X, né, que era vivencial. E aí, quando eu começo a investigar, né, e aí eles me dizem assim, os líderes gostaram muito, assim, né, e outra, tem uma fala dos líderes que diz muito disso, né, muitos líderes dizem assim, quando se aplica apenas dinâmica e não se faz o processo vivencial, que são coisas completamente diferentes. Aplicar dinâmicas não gera transformação. Trabalhar no processo vivencial, aonde a dinâmica é apenas o início do processo, é outra coisa completamente diferente. Que é mais ou menos a mesma história de quando os coaches utilizam só ferramentas. Utilizar a ferramenta num processo de coaching não garante em nada o resultado. Porque a grande questão é o que você faz a partir daquela ferramenta, a partir daquela dinâmica. Isto é treinamento vivencial, ok? O que muitas empresas dizem, né? Muitas empresas dizem assim, Liana, a gente já fez aqui um treinamento com o profissional X, né? Ele aplicou dinâmicas, o grupo gostou um monte, né? O grupo se divertiu, o grupo gostou. Mas a mudança não aconteceu e não vai acontecer. Dinâmicas não geram mudanças. O que gera mudanças é o que você faz a partir da vivência, da dinâmica, da ferramenta que você utiliza. E aí você tem que ser um expert. Você tem que saber trabalhar com a metodologia vivencial, né? Porque senão os líderes podem até gostar, mas a empresa não vai ver resultado. E se ela não vê resultado, você fez uma vez e não fez mais. Ok? Vamos lá, vamos ver se vocês têm aí alguma pergunta, né? Se faz sentido para vocês, me digam aqui. A Juliana está dizendo, só fiz abertos, quero entrar nas empresas. Juliana, e uma das grandes formas, como eu disse, de entrar nas empresas é pelos treinamentos vivenciais. Só que, claro, você precisa ter a abordagem correta, né? E aqui eu vou frisar isso de novo, porque eu acho que vale a pena. Se vocês entenderem isso que eu vou repetir agora, né, eu digo para vocês que já valeu a pena estar aqui comigo, que é o seguinte. Uma grande máxima da venda é fale a linguagem do seu cliente. Ofereça aquilo que ele já conhece, em termos de linguagem. Mas entregue e faça de uma forma diferente. E o que isso significa aqui para nós, nesse nosso enfoque aqui de hoje? Entre sim com treinamentos, mas treinamentos dentro da metodologia vivencial. Os resultados, eles são efetivos e sustentados. Por quê? Porque é uma construção que os líderes fazem. Ok? E foi exatamente, né, pensando nisso, de que muitos coaches não conseguem
entrar nas empresas, que muitos coaches não sabem trabalhar com treinamento vivencial, até porque isso não é ensinado em nenhuma das formações de coaching, em nenhum nível, certo? Não é ensinado porque não faz parte do escopo, certo? Não faz parte do escopo das formações em coaching, né? Tradicionais ensinarem isso. Só que se você quer ser um coach de líderes, você precisa dominar e saber trabalhar com treinamentos vivenciais. E eu garanto que é o que você mais vai vender e mais vai faturar. E tem outra questão interessante aqui, né? Eu tô com alguns alunos aqui, alguns mentorados, alunos do Instituto aqui no Insta, né? E eu quero que vocês, se puderem, coloquem aí se eu tô falando a verdade ou não. A maioria dos coaches, né, quando vem fazer as nossas formações, né, o grande foco deles é ferramentas para trabalhar com coaching individual. Quando eles conhecem o treinamento vivencial, eu diria que, no mínimo, 95% se apaixona. E começam e percebem, né? Fica muito claro para eles, e na prática, conforme a gente trabalha, eles começam a ver que realmente é através do treinamento vivencial que se entra nas empresas. E eles, além de se apaixonarem, porque vem muito resultado, né? E a facilidade, né? Como é mais fácil vender treinamentos do que coaching, né? A grande maioria tem o seu maior faturamento nos treinamentos vivenciais do que nas outras metodologias. E foi pensando, né? Aqui ó, o Enio, né? O Enio é um coach de líderes, né? O Enio está dizendo, perfeito, Liana. A Margot também. Eu faço a metodologia e aprovo. Porque é a grande demanda das empresas. É a grande demanda. Liana, mas então eu vou deixar de trabalhar com coaching individual? Jamais. Porque ele complementa, ele vem junto dentro dos projetos. Mas o seu grande faturamento e principalmente a sua porta de entrada, na maioria das empresas não vai ser pelo coaching individual. Vai ser pelo treinamento vivencial, pelos workshops vivenciais. Ok? E foi pensando exatamente nisso, né? Nessa dificuldade dos coaches, na falta de conhecimento dessa metodologia, que nós temos hoje a nossa formação em trainer de líderes, que inclusive ela está com as inscrições abertas, né? Esta é uma formação onde vocês aprendem tudo o que vocês precisam saber sobre treinamentos e workshops vivenciais, né? A como que vocês estruturam, como que vocês vendem e como que vocês aplicam os treinamentos vivenciais, certo? Então, se você quer conhecer mais, entra na bio, né, do Insta, aqui do Insta, né, que lá, né, você tem sobre a formação em trainer de líderes, que é a formação que te ensina a trabalhar com treinamentos vivenciais e workshops vivenciais, que te ensina a entrar nas empresas já com treinamentos prontos. Essa é uma outra característica nossa e que está muito presente na formação de trainer. Dentro da formação de trainer, você tem cinco treinamentos que já estão prontos para você estudar e aplicar, certo? Um treinamento de 24 horas, 2 treinamentos de 8 horas e 2 workshops de 4 horas, voltado para líderes, claro, ok? A Cláudia está dizendo aqui, muito bom, estou fazendo, perfeito, super indico, legal, Cláudia, muito bem, muito obrigada. E é isto, né? Esta é uma metodologia, né, que não tenho a menor sombra de dúvida, é por onde a maioria de vocês vai entrar nas empresas, certo? E dentro da formação, como eu estava falando, vocês já têm 5 treinamentos prontos, 2 workshops, 2 treinamentos de 8 horas e um treinamento de 24 horas pronto. É os treinamentos que eu utilizo e workshops que eu utilizo em meus clientes. Liane, por que está pronto? Está pronto porque eu sei o quanto vocês já investiram, né? Eu sei que muitos de vocês não estão conseguindo e se perdem com tanta teoria, com tanta ferramenta. Então, vocês têm
5 treinamentos que estão prontinhos, testados e aprovados por mim e por muitos coaches que fazem parte da nossa formação. Então, se você quer aprofundar, você quer conhecer, aprender, ser um especialista em treinamentos e workshops vivenciais, né? Aproveita, entra lá na bio no meu Insta, que lá você tem a formação em trainer de líderes. A formação encerra as inscrições hoje, né, à meia-noite, porque tem alguns bônus muito especiais que são: vocês têm 3 meses de orientação e acompanhamento meu, onde eu oriento vocês, eu acompanho vocês nos projetos, certo? Além de vocês terem um curso de bônus também, que é sobre estratégias e abordagem de venda de coaching para as empresas, ok? Então, vamos ver se tem aí alguma pergunta. Ó, legal, né? Aqui não está aparecendo o nome, mas o Inspirando Líderes está dizendo: os resultados positivos que tive foram todos com a metodologia vivencial. Perfeito, é exatamente isso. É exatamente isso, né? E acho que aqui tem uma questão bem importante que eu já falei, né? Mas quero repetir para vocês. Eu faz mais de 20 anos que eu atuo em empresas desenvolvendo líderes, certo? Eu já estou aí na casa dos 23 anos, né? Atuando dentro de empresas com líderes. E como eu disse para vocês, foi exatamente através de treinamentos vivenciais que eu entrei no mercado, me posicionei e sou reconhecida hoje como expert na área de liderança, de desenvolvimento de líderes, certo? Então, vamos lá, deixa eu ver se vocês têm aqui mais alguma pergunta, alguma colocação. Acho que não tem. Mas, enfim, o que eu queria, então, hoje trazer aqui para você é: se você de verdade quer entrar nas empresas, se você de verdade quer que isso aconteça, né, de uma forma rápida, efetiva, gerando resultados, que você tenha segurança, né, não tenha dúvida que um dos caminhos, né, um dos melhores caminhos são através de treinamentos e workshops vivenciais. Só que, claro, para isso você precisa dominar a metodologia, não é ir lá e fazer dinâmica, certo? Dinâmica é que nem ferramenta no processo de coaching, certo? A ferramenta, sem você saber fazer o depois da ferramenta, não é nada e não leva a lugar nenhum. Uma dinâmica, se você não trabalha dentro do processo vivencial de aprendizagem, também não gera mudanças sustentáveis, ok? Então, se você quer conhecer, vai lá na bio no Insta, clica lá em formação em trainer de líderes, lembrando que encerram hoje as inscrições à meia-noite com estes bônus, né? Do meu acompanhamento por 3 meses e mais um curso de estratégias e abordagens para vender processos de coaching na empresa, ok? Estou aqui no Insta com várias pessoas que já decidiram dar esse passo, né? Que já estão nas nossas formações, né? Alguns entrando agora, e tenho certeza que muito rapidamente estarão, né? Atuando e tendo resultados. Ó, a Cláudia está dizendo: Liliana, no seu curso você explica tudo com perfeição. Fantástico, obrigada, Cláudia. Essa é uma das preocupações que eu tenho, né? Eu não quero complicar para vocês, certo? Se tem uma coisa que eu me preocupo, né, quando eu estou mentorando vocês, quando eu estou lá nas aulas com vocês, é transformar o que é complicado em simples, para que vocês de verdade possam entender, se sentir seguro, entrar em campo e dar resultado para as empresas, ok? Ó, a Cláudia está dizendo: e olha que eu estou apenas em 17% do curso. Perfeito, Cláudia, ainda tem bastante coisa então, né? Mas a ideia é essa mesmo, né? A ideia é que vocês possam ajudar as empresas, né? E que vocês possam alavancar a carreira de vocês como coaches, né? Nós temos muitos líderes, muitas empresas para ajudar. E aí, nós só precisamos querer e ter a metodologia certa, ok? Muito bem, meus queridos, olha,
Estamos aí, né? Já passou das 7h30. Não quero tomar mais o tempo de vocês. Sexta-feira à noite, né? Agradeço a todos que estiveram aqui, né? E quem quiser entrar para a formação em trainer de líderes e ter o meu acompanhamento e orientação por 3 meses, né? Para que você de verdade possa entrar nas empresas, realizar os seus trabalhos, né? Alavancar sua carreira e, além disso, ajudar muitos líderes e as empresas a serem lugares melhores de se viver e conviver. A hora é agora. Entra lá na bio, né? Eu vou deixar aqui embaixo também no vídeo, né? Aqui pelo Face, o link. Entra lá, olha lá, você tem todas as informações. Mas aproveita que com estes bônus encerram hoje a meia-noite, ok? Um grande abraço, muito obrigada. Nos encontramos logo aí, né? Para quem vir já nos encontramos assim que você entra, né? Para os demais, vamos continuar aqui. Eu agora começo a fazer com mais periodicidade, né? Essas lives para poder conversar com vocês sobre esse nicho que é tão encantador, tão rentável, né? E tão carente de bons profissionais, ok? Um grande abraço, uma ótima noite. Estou esperando vocês do lado de cá. E um ótimo final de semana. Tchau!